Olá, bom, para quem não sabe, meu nome é Karina, eu sou psicóloga e sou astróloga, atuo nas duas áreas e o meu intuito com esses vídeos é de instigar a curiosidade humana para o autoconhecimento, né? Porque eu acredito que é através desse movimento de se conhecer que a gente vai melhorar o mundo, né? Que a gente vai melhorar a nossa pequena vida e a nossa vida enquanto sociedade, enquanto humanidade. E eu me sinto capaz hoje, né, de trabalhar com essas duas ferramentas, então é a minha contribuição. Eu trabalho muito com essa ideia, qual é a minha contribuição? Esse pensamento não faz sentido para algumas pessoas, e tudo bem, né, mas faz muito sentido para mim. Então esses vídeos eles entram nessa linha, nesse propósito que eu venho nutrindo dentro de mim há muito tempo. E nesse vídeo, nessa sequência de vídeos que eu vou publicar aqui, nessa série, né, do autoconhecimento, astrologia para o autoconhecimento, eu vou falar um pouquinho de uma teoria, de uma concepção que eu gosto muito, que é a concepção dos 4 temperamentos, né? Destacando que a minha vertente, ela tá muito ligada com a busca pelo conhecimento, tá? A minha influência é uma influência da astrologia, dos estudos que eu venho desenvolvendo nos últimos 6 anos dentro da astrologia e na psicologia, né? Que eu trabalho com psicologia já há quase 2 décadas, né? Então, todo o meu conhecimento, todas as minhas crenças neste momento da minha vida estão pautadas nessas 2 áreas do conhecimento. E eu vou abordar o tema dos 4 temperamentos, considerando e respeitando o que eu sei, né? O que eu aprendi até o momento. Bom, então o que são os 4 temperamentos, né? Os 4 temperamentos, antes de falar dos 4 temperamentos, eu quero falar rapidamente sobre uma lei do hermetismo, a segunda lei do hermetismo, né, que é o princípio da correspondência. A professora Lucilena, que muitos devem conhecer, que bom, né? É uma grande mestra aí, pelo menos para mim, no caminho do autoconhecimento. Ela fala muito melhor, né, de um jeito com muito mais propriedade sobre o Kybalion, que é o livro que trata das leis herméticas de Hermes Trismegisto, que foi um egípcio provavelmente, mas que a gente sabe muito pouco sobre ele, porque ele teria vivido muitos anos, né, acho que em torno de 2000 anos antes de Cristo. Então os registros sobre ele são muito escassos, mas a teoria que ele traz, os princípios que ele aborda nesse livro, que não é ele que fez, né, o Kybalion, claro, foram pessoas posteriores, é muito rico, é muito denso, e a gente, quando está conectado com a nossa intuição, com o nosso coração, consegue sentir isso, né? Então, o Hermes Trismegisto traz o segundo princípio, que é o princípio da correspondência, e que fala que tudo que acontece no nível macro tem uma correspondência com o nível micro. E o que a gente pode entender por esse nível micro? A nossa célula biológica, física, concreta, que já, né, conseguimos observar isso, um núcleo, né, ao redor dele girando uma série de elétrons. Isso também acontece no sistema solar, em outros sistemas aí espalhados pelo nosso universo, mas também o nosso campo emocional, o nosso campo mental, o nosso mundo subjetivo também funciona conforme esses princípios, né? Então, eu acho muito interessante a gente refletir sobre esse princípio, porque ele vai abrindo a nossa mente, né? E vai trazendo de volta essa sensação de conexão com o meio ambiente, com o universo, com tudo, né? E isso é muito útil, isso é muito rico num processo de retomada da nossa humanidade, né? Então, o princípio da correspondência, ele ajuda muito, conhecê-lo ajuda muito a gente a compreender melhor
como que surgiu essa teoria dos 4 humores, que depois passou a ser os 4 temperamentos, e como que isso tem a ver com a gente. E com relação à astrologia também, esse princípio é muito utilizado na astrologia, né? E ele conecta muito essa questão, né, de que o céu, o momento que você nasce é um momento muito especial, né? É um momento muito único, que é quando você vem para cá, né? Você é materializado nesse plano aqui, né? E esse momento, tudo que está acontecendo nesse momento, se a gente puder mapear, se a gente pudesse mapear, seria muito rico no sentido de determinar como você começa a sua vida, né? Como você inicia a sua vida. E fazer uma leitura simbólica desse início, com certeza, vai dizer muito sobre a tua vida, sobre a sua trajetória, sobre quem você é. É que a gente não consegue, né? E o mapa astrológico é um dos elementos que a gente hoje consegue mapear e que fala desse início, né? Da potência desse início da sua vida. Então esse princípio da correspondência ajuda muito a gente a ir se aprofundando e compreendendo, né, essa conexão da teoria dos 4 humores com o nosso campo interno, né? E como é que, então, voltando, né, o que é essa teoria, essa ideia dos 4 temperamentos? Bom, ela nasceu, propriamente falando, de uma forma mais organizada, com um médico grego, o Hipócrates, e houveram outras pessoas próximas a eles, que foram as pessoas que de uma certa forma organizaram esse conhecimento, né? E que depois trouxeram o nome, né, dos 4 temperamentos, porque o Hipócrates começa falando dos 4 humores. E quando o Hipócrates, que são, né, o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E quando ele traz esses 4 humores, ele faz essa definição muito pautado na própria natureza, no próprio funcionamento da natureza, né? Então ele relaciona cada um dos humores com uma estação do ano. Então o colérico estaria relacionado com o verão, o fleumático estaria relacionado com o inverno, o sanguíneo com a primavera e o melancólico com o outono. E além de relacionar com as estações do ano, ele relaciona com os 4 elementos. Então, o colérico, fogo, o fleumático, água, o sanguíneo, ar e o melancólico, terra. E aí ele vai trabalhando também, né, as características de cada estação, né? O verão ele é seco e quente, o inverno é úmido e frio, né, e por aí vai. E essas características todas, né, e os elementos, os 4 elementos, eles são a base do nosso mapa astrológico. Cada signo que você tem está relacionado a um elemento que se relaciona a uma qualidade, né? Seco, úmido, seco seco e quente, seco e frio, úmido e frio, úmido e quente, né? Então, os nossos signos que a gente conhece, eles estão por trás dele, a construção desses padrões levou em conta os mesmos elementos, foi composto pelas mesmas partes, né? Então, na verdade, a gente não sabe disso. Muitas pessoas não sabem disso, né? Mas os testes de temperamento, eles são calcados nessa questão, né, dos 4 elementos, dessas qualidades, das estações do ano, que também é o que estrutura o nosso mapa astrológico, né? Então, o Hipócrates observava todo esse movimento da natureza e começou a relacionar essas coisas com o corpo humano, né? Ele fala dos 4 fluidos humanos, do corpo humano, e relaciona os 4 fluidos com os 4 temperamentos, né? Então, um humor colérico teria ali circulando naquele corpo a bílis amarela numa quantidade maior, né? O temperamento fleumático teria ali circulando naquele corpo a fleuma.
o sanguíneo, né, uma grande quantidade de sangue circulando, uma grande atividade sanguínea naquele corpo. E o melancólico, ele fala da bilis negra. Então ele vai relacionando as estações do ano, as características dessas estações do ano, os 4 elementos com os nossos componentes orgânicos. Né? E ele era um médico. Hoje não se usa biologicamente mais esses conceitos dessa forma preponderante que utilizavam anteriormente, mas no campo da conexão, né, da compreensão do seu temperamento, do que está acontecendo ali dentro de você, é muito simbólico, é muito útil e tem muito sentido, né? Tem muito sentido, a gente se reconhece muito quando a gente começa a olhar para essas coisas de um jeito mais pormenorizado, né? E aí está o princípio da correspondência, né? Aquilo que acontece na natureza, aquilo que está acontecendo ao longo do ano, né? Os elementos da natureza também estão presentes dentro de nós. Né? E o Hipócrates, ele trabalhava também com o conceito de saúde como sendo uma composição harmônica desses 4 humores, né? E é muito interessante isso porque também uma vez eu escutei uma palestra de uma professora da Nova Acrópole também, mas uma outra professora, e ela falava do termo temperamento, né? O quanto que esse termo temperamento nos remete à palavra tempero. E é muito legal mesmo, né? Porque quando você... outra vez, né? A correspondência aparecendo. Quando você está cozinhando, você vai fazer uma mistura de vários temperos, e se essa mistura for harmônica, você vai criar algo muito bom, algo muito especial e algo muito único, muito original. E é assim também conosco, novamente a correspondência. Quando a gente junta esses humores, essas características de forma harmônica dentro de nós, a gente cria um ser original, harmonioso, inspirador para si, né, e para os outros, né? Então acho que essa ideia ela é muito legal, né? Ele relaciona isso com a saúde. A doença seria um desvio, né? Uma preponderância extrema de um dos humores, e isso provocaria ali um desequilíbrio no funcionamento do corpo físico, né? E a gente faz de novo essa correspondência com o nosso próprio funcionamento, né? Então é muito interessante você olhar através desse viés e perceber também, né, que você pode conhecer o seu temperamento através do seu mapa astrológico. Ele é uma ferramenta muito rica, né, e pela minha observação muito precisa. Várias pessoas, né, que eu já pude conversar, já tive a oportunidade de conversar, fizeram um teste de temperamento na internet, alguns até com profissionais, e não estavam nem pensando na astrologia, né? Nem sabiam da astrologia quando fizeram esse teste. E aí o resultado desse teste bateu completamente com o temperamento que a gente tira ao analisar o mapa astrológico dessa pessoa. Então, porque todas as perguntas que estão ali, se vocês observarem, elas têm a ver com os 4 elementos, né? Então, por exemplo, uma pergunta que eu já vi, né? O temperamento colérico, a hora que você vai avaliar se você tem esse temperamento, tem lá uma pergunta. Ah, você é muito ativo? Você se empolga com os inícios? O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o elemento fogo. Uma pessoa no seu mapa astrológico que tem forte o elemento fogo, ela vai ser uma pessoa ativa em alguns setores, não em todos às vezes, né? E ela vai ser uma pessoa empolgada com alguns inícios, né? Ela vai ter ímpeto. Então, na verdade, essas coisas elas estão muito conectadas, e a astrologia é uma ferramenta riquíssima para você conhecer o seu temperamento, né? Isso é muito legal. E a psicologia, puxando agora essa questão para a psicologia, né? Ela nos ajuda, ela, na minha visão, ela se relaciona com ela usufrui dessa teoria do temperamento, porque ela nos ajuda a lapidar o nosso temperamento, né? Lembrando que o seu temperamento, ele é algo ligado, na minha visão, né, assim, a sua natureza. É uma coisa que vem com você,
é o pano de fundo da sua desenvoltura no mundo. E aí, né, conforme você vai vivendo a sua vida, conforme você vai sendo influenciado pelo seu inconsciente, pelas suas memórias, você vai lapidando essa natureza, essa pedra bruta, ou você vai distorcendo, né? E a psicologia, ela nos ajuda muito a fazer esse movimento, a perceber quando o nosso temperamento colérico, por exemplo, está funcionando de uma forma destrutiva e quando ele está funcionando de uma forma organizada e harmônica. Né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente organiza as informações que a gente vai obtendo sobre nós? Através da consciência, né? Quanto mais consciência a gente vai tomando sobre as nossas características, mais organização a gente vai dando para esses elementos e mais belamente eles vão se manifestando no mundo, né? Mais amorosamente eles vão sendo expressos no mundo. E a psicologia, ela ajuda nesse sentido, né? Ela ajuda nesse processo de tomada de consciência e de percepção da nossa agressividade, como é que ela está funcionando, né? Do nosso egoísmo, como é que ele está funcionando, do nosso alto valor, como é que ele está funcionando, a nossa empatia, será que ela está equilibrada? Né? Porque a empatia, ela pode ser bem complicada, ela também tem a ver com alguns temperamentos, o temperamento fleumático, o temperamento sanguíneo, até o temperamento melancólico, né? Tem um quê de empatia, mas que pode funcionar de um jeito muito problemático quando não está organizada pela nossa consciência, pela nossa grande capacidade humana, né? Que é a de refletir, saborear as coisas e criar um conhecimento, organizar esse sabor que a gente sente das coisas e criar uma sabedoria sobre os componentes, movidos, é claro, por essa ideia de conexão, de crescimento, né, de amor. Amor que eu falo aqui é nesse sentido mesmo, de conexão, de tomar consciência que você está conectado com tudo e com todos, né? E aí, por isso que eu gosto também bastante dessa ideia da correspondência, e porque ela traz essa sensação, a hora que você começa a compreendê-la mais profundamente, você se sente conectado e você começa a se perceber conscientemente mais conectado, né? Bom, então é isso que eu queria falar nesse vídeo. Nos próximos eu vou agora destrinchar, falar de uma forma mais detalhada de cada um dos 4 temperamentos e depois vou falar da conexão melhor, né, deles com a astrologia e com a psicologia. Espero que tenham gostado e agradeço muito a atenção de vocês.